Boa noite, meus irmãos, irmãs, graça e paz. As crianças vão descer para ter a continuação lá do seu momento. E nós vamos continuar aqui na palavra, ouvindo a voz de Deus. É uma alegria ter vocês aqui, especialmente para a gente tratar desse assunto que tem sido um desafio para cada um de nós. Voltar ao normal, reordenar a vida, reordenar o coração. Essa é a nossa nova série, é a segunda pregação que nós estamos estudando, nessa série. E ela é baseada numa pregação original, numa série original lá da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. O meu professor, mestre lá do seminário, está pregando o mesmo assunto. Depois vocês podem ir lá visitar no site da Chácara e dizer como é que o aluno está indo em relação ao professor, tá bom? Me dá o feedback que eu vou gostar também. Mas é um desafio reordenar a vida, porque o caos e a desordem estão sempre presentes. Nós podemos até nos acostumar com ele, ou até fingir que ele não existe, mas a verdade é que o caos e a desordem tentam nos engolir o tempo todo. Eu posso te propor um desafio? Eu queria que você imaginasse nesse instante tudo que você percebeu no dia de hoje que está errado, que precisa arrumar. Tudo que você viu, isso aqui precisa arrumar. Seja na sua casa, seja na rua. Imagina se você passar essa semana colocando tudo no papel, tudo que você acha que está errado, que precisa ser arrumado. E fazer uma lista com tudo. Na hora que pensou, passou pela cabeça, você anota. Será que essa lista vai ser pequena ou vai ser grande? Imagina você assistir no jornal, quantos itens você vai colocar na tua lista só com um jornal. Imagina você assistir 2, 3, como a gente costumava fazer um tempo atrás. Assistia o jornal, depois do outro jornal, emendava com o outro jornal. Imagina se você sair pela rua, se você trabalha fora. Imagina se você é dona de casa, se você é pai, se é mãe, e especialmente de crianças pequenas, tudo que tem para colocar no lugar. Se você começar uma lista com tudo que você perceber que está errado, você vai perceber que esta lista ela é interminável. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida, ok? Esses dias eu voltei de férias, e ao voltar de férias eu vim aqui para o domingo, eu não ia pregar, o pastor Silas ia pregar, mas eu vim aqui mais cedo para ajustar as coisas, a ordenação do Jonatas, e liguei o ar-condicionado, não funcionava. Não funcionava de jeito nenhum, não funcionava. E aí eu descobri que alguém trocou o poste aqui na rua, e no que trocou o poste, inverteram as fases, e o ar-condicionado precisa funcionar com a fase certa, no borne certo, então não funcionava. Arrumei mais uma coisa para resolver durante a semana, para descobrir o que aconteceu. E isso já me fez ficar também muito chateado, porque trocaram o poste, arrumaram os fios, mas cortaram todos os fios da linha de internet e de telefone. Aí as outras operadoras vieram, recolocaram fios novos e deixaram os outros lá de pendurados. Estão lá ainda, vocês viram não? Liguei até para o doutor Leandro, falei, mas como é que a gente faz para resolver esse negócio aqui? Acho que tem que chamar a Anatel. Poxa, agora onde é que é a Anatel? Como é que faz? Parece que a lista, se você para mexer com alguma coisa, tem que mexer noutra. E aí a lista vai crescendo, crescendo. Agora você imagina eu, que já tenho que pregar, tenho que pensar em outras coisas administrativas da igreja, também ter que mexer com isso. Parece que vai aumentando a desordem cada vez mais. As coisas vão se somando, e aí, meu filho, não é fácil. Você vê, o ataque vem até da onde a gente menos espera. Você acredita que tem um gato rondando a igreja? E que ele resolveu fazer xixi na minha porta ali do escritório. E que meu nariz é muito sensível para cheiro de xixi, então eu tive muita dificuldade de trabalhar com aquele cheiro. Joguei produto, nada de resolver. Você sabia que ele desenvolveu um gosto especial pelos tapetes que a gente limpa o pé aqui? Ele faz cocô em cima deles, de vez em quando. Vocês estão olhando? Olha da onde que me vem problema. Felizmente nós já temos uma foto do meliante, só falta descobrir o mandante, Está por aí rodando nos grupos. Problemas. Eu estou aqui me preparando para o culto e a minha esposa me dá uma mensagem. Olha, a nossa amiga lá, inquilina, no fundo, está tentando vir para a igreja, mas a cachorra não deixa, ela vem atrás. Ela escapa, gente. Ela tem um peito desse tamanho, mas ela passa no quadrado desse tamanho para sair atrás dos outros. Problemas. Parece que a vida é sempre uma desordem. Por isso, o nosso desafio é pensar sobre isso. Até porque os 2 últimos anos acabaram para nos mostrar como é que nós não temos controle de nada. E a desordem, o caos foi potencializado pelo tipo de vida que a gente viveu durante a pandemia.
No mundo foi uma confusão também nas nossas vidas, porque alterou a nossa rotina, alterou o ambiente do trabalho, alterou a forma como a gente estuda, alterou a forma como a gente vivia. Agora está todo mundo aí usando máscara, parece que está tudo ainda tão bagunçado, e até o nosso mundo interior pode ter se bagunçado um pouco mais. Você consegue fazer aí uma autoavaliação e perceber, nossa, eu acho que eu estou meio descompensado em algumas áreas, eu estou precisando arrumar, e essa pandemia parece que trouxe isso à tona. Aumentou o número de gente com ansiedade, aumentou o número de gente com depressão, aumentou o número de gente com certos tipos de vícios, aumentou o número de consumo de pornografia no mundo inteiro, aumentou tanta coisa ruim, porque a desordem não era só lá fora, não era só na vida externa, ela adentrou também para o mundo interior, e é por isso que a gente tem falado sobre encontrar princípios para reordenar a nossa vida. E a gente está estudando lá o livro de Gênesis, porque o mundo já foi muito mais caótico do que é hoje. Ele era sem forma, ele era vazio, ele não tinha luz, não tinha vida, mas Deus entrou na história e trouxe ordem naquele caos que era muito pior, e tudo ficou perfeito, como nós já vimos aí em Gênesis capítulo 1. Então, na semana passada, a gente aprendeu o primeiro princípio para reordenar a vida. O primeiro princípio que Deus usou na criação de todas as coisas: ordem. Ordenar. É preciso colocar as coisas em ordem. Deus é um Deus de ordem. Alguns de vocês lembram que a gente já estudou aqui 1 Coríntios, capítulo 14, 33. Paulo ensinando os crentes da igreja de Corinto sobre a ordem no culto. E ele diz: Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ele gosta das coisas do jeito certo. Se Deus é um Deus de ordem, da onde que vem a desordem? É fácil de imaginar. Então aí fica já um alerta para todos aqueles que têm a tendência de serem desorganizados. A desorganização não vem do alto, ela vem de baixo. Ela não vem da luz, ela vem das trevas. Então nós não devemos nos acostumar de jeito nenhum com a desorganização, por mais que seja difícil para qualquer um de nós. Eu sei que tem um timinho aí que tem até vergonha de admitir, mas pastor, essa é uma área complicada para mim. Eu nunca consigo organizar essa área ou aquela área. Em 1 Coríntios 14, 40 diz: cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Porque a ordem é algo divino, por isso não se acostumem. Como é que faz então, para a gente ordenar a nossa vida? E nós aprendemos duas coisas na semana passada. Primeiro, a ordem, ela se fez real através da palavra do Senhor Deus Criador. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. A palavra de Deus, ela ao mesmo tempo dissipa o caos, como ela traz luz para a situação, a fim da gente conseguir entender e reorganizar. Então a primeira coisa, você precisa se expor nesse ano de 2022, mais da palavra. Não só ler, mas estudar, compreender a sua realidade, compreender a si mesmo, compreender a Deus e seguir as instruções dele. Porque quando a gente se sujeita às instruções, automaticamente nós vamos ter uma vida ordenada, organizada, conforme o padrão de Deus. A outra coisa que eu falei foi de colocar limites. Deus separou dia de noite, luz de trevas. Deus separou a água lá em cima na atmosfera da água embaixo, depois a água da terra, e Ele colocou limites que não deveriam ser transportos. Nós também precisamos de limites na nossa vida para ter uma vida ordenada e organizada. Mas isso foi assunto da semana passada. Hoje nós vamos aprender um novo princípio. Mas para isso eu quero te convidar, por favor, a me acompanhar aqui na leitura de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, parte A, e também Gênesis 1, versículo 27. Vocês leem onde está verde. Vamos lá? Então, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Tá? Pode olhar na sua Bíblia, pode comparar, eu estou usando aqui a nova versão transformadora, mas é basicamente a mesma coisa da Bíblia de vocês. Vamos orar? Senhor, nós não estamos aqui para ouvir uma palestra, nós não estamos aqui para sentir a Tua presença tão somente. Nós estamos aqui porque a nossa vida tende ao caos. E só o Senhor, ó Deus, é que traz paz, é só o Senhor que traz luz. Só o Senhor pode falar no nosso coração e desvendar os nossos olhos para enxergar a Tua verdade, enxergar o Teu amor,
enxergar, ó Deus, o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Teu Espírito Santo nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Todos aqueles que concordam, dizem amém. Quando a gente está pegando esse versículo 26, é muito importante lembrar do contexto anterior. Deus está aqui criando o homem e a mulher, mas antes disso ele criou todo o resto. E se você se lembra bem, os outros seres que Deus criou, ele não fez dessa forma. Ele disse assim: produza a terra vegetação segundo a sua espécie, e a terra produziu. E ele disse que ela produza semente, e que a semente produza fruto, mas foi uma ordem dele para a terra. E a terra produziu a vegetação. A mesma coisa acontece em relação aos peixes. Encham-se as águas de peixes, e mais uma vez, segundo a sua espécie, e assim aconteceu, está no versículo 21. Também Deus disse: voem os pássaros nos céus, e mais uma vez, conforme a sua espécie. Deus ordenou, e o padrão era a espécie. Aconteceu também em relação aos animais. Produza a terra animais segundo a sua espécie, e aí foram criados a partir da terra répteis, animais selvagens, animais domésticos, os grandes, os pequenos, versículo 24 e 25, tudo a partir da sua espécie. O parâmetro para a criação da vegetação, dos peixes, das aves, dos animais, foi horizontal. As espécies até hoje são catalogadas a partir de diferenças entre si, não é? Você pega um cachorro, aí você pega um outro, você compara, é cachorro, mas esse aqui tem pata diferente, é mais curto, o peito é assim, o focinho é assim, então esse aqui é uma raça nova, é uma espécie nova. E assim a gente vai catalogando as coisas, comparando com as outras coisas. Vocês ainda lembram das aulas de biologia, que você tinha que classificar os seres vivos? Vocês lembram disso? Pois era legal, né? Eu não vou dar nem oportunidade para você falar, nossa, você vai gastar muito o seu conhecimento, mas você sabe que a gente compara espécie com espécie, coisa com coisa. Só que aqui nesse texto, quando a gente olha para esse versículo, o negócio é diferente. Deus diz: façamos o ser humano, não conforme a sua espécie, mas conforme a nossa imagem e semelhança. Vocês estão percebendo a diferença, gente? Vamos lá, mais um pouquinho adiante. Versículo 26b, vocês: dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Eu queria que as mulheres junto comigo lessem a última frase, ok? Selvagens da terra, mulheres bem forte. E sobre os animais... Você lembrou de algum? Lembrou de algum que rasteja no chão? Vocês estão vendo aqui o que acontece nesse texto bíblico? Que maravilha! Dominará o homem e a mulher sobre tudo: os peixes no mar, as aves no céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens da terra, e ele não deixou de fora aqueles animais que rastejam no chão. Que coisa doida! É engraçado olhar para esse texto e perceber que o ser humano, ele não se confunde com os outros animais. O padrão dele é divino, ele é feito à imagem de Deus, por isso ele domina sobre eles. Enquanto os outros animais são classificados na horizontal, comparando espécie com espécie, o ser humano é classificado na vertical, comparando com Deus. Ele é como Deus, é uma criatura divina, feita a partir da terra, mas pelo modelo divino, e foi criado com o objetivo de dominar, de governar toda a criação. Mais um trecho. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Mulheres, que falta de fé que vocês têm na palavra de Deus, né? A minha esposa está pensando em barata o culto inteiro, com medo de aparecer uma aqui agora. Porque quando pensa nela, elas vêm, segundo a Carol, capítulo 3, versículo 7. Até os que rastejam pelo chão. O homem, a mulher, a humanidade, receberam um mandato cultural: multiplicar a população humana.
Alguns de vocês tiveram só 2, isso aí não multiplica nada, é de 3 para cima. Aqui eu só tiro o chapéu para Luciana, Arnaldo, né? Alguns gatos pingados aí, os outros aí não estão cumprindo o mandamento para multiplicar, né? Se você casou com alguém e teve 2 filhos, o que você multiplicou? Você sai os 2 daqui a pouco, deixa 2, só trocou 6 por meia dúzia, para multiplicar e encher a terra. Eu estou, pelo menos por 1, estou enchendo. Depois ele diz também para governar a terra. É para colonizar e governar o planeta inteiro. E não só isso, dominar também o mundo animal. Então a gente já vai entendendo que o ser humano ele é diferente. O fato dele ser criado à imagem e semelhança de Deus faz dele um ser diferente dos outros seres criados. Mas há uma grande polêmica, discussão a respeito do que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. E vários teólogos vão propor várias respostas. A que eu mais gostei até hoje é que o ser humano, ele reflete o próprio Deus como um espelho. Os animais manifestam a glória de Deus, mas o ser humano, ele reflete ela de uma maneira diferente, mais distinta. Isso faz coro com outros textos da Bíblia que fala que nós vamos um dia contemplar o Senhor como num espelho, e vamos ver como Ele nos vê. Vocês lembram disso? Está lá no Novo Testamento. Então eu gosto mais disso. E ao invés de criar respostas conforme a minha imaginação, eu quero que você pense pelo próprio contexto, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus. Olhando para o contexto, a gente sabe que o texto foi escrito façamos, no plural. Parece que Deus está conversando entre si. Vocês sabem que Deus, Ele é um Deus só, mas Ele coexiste em 3 pessoas. Vamos lá. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas como é que 3 pode ser um? Não sei. É a Trindade. O fato é que é isso. O Pai não é o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é nenhum dos outros 2, mas os 3 são o mesmo Deus, que trabalham com o mesmo propósito, em perfeita sintonia. Cada um tem uma tarefa, mas todos os 3 são o único e verdadeiro Deus. E Deus diz, façamos. Em outros momentos na Bíblia, Deus fala sempre no plural. Será que nós devemos esconder o que nós vamos fazer do nosso amigo, nosso servo Abraão? E ele fala dessa forma porque, de fato, Deus passou para nós isso que Ele tem. É uma das imagens e semelhanças que nós herdamos de Deus. Deus tem dentro de si pessoalidade. Ele é uma pessoa, ou 3 pessoas que se interrelacionam. Cada ser humano também é uma pessoa. Significa dizer que não é uma coisa, não é um objeto. Também não é um animal irracional, mas um ser distinto dos demais. Você é uma pessoa. Não há outra pessoa como você em lugar nenhum do planeta. Você é distinto. Você também é dotado de consciência e responsabilidade. Os outros seres não são. Você como pessoa e todas as outras pessoas se relacionam, assim como Deus se relaciona. Deus vem se encontrar conosco, Deus vinha se encontrar com Adão, com Eva, Deus conversava, Deus falava, continua falando. Nós herdamos essa característica chamada pessoalidade. Se você lembra do primeiro slide no texto que a gente leu, homem e mulher os criou. A humanidade não é só homem, mas também não é só mulher. De maneira que não existe humanidade sem homem, e não existe humanidade sem mulher. O que é mais importante então? Vocês acham que eu ia querer tirar essas mulheres do mundo? Mas de jeito nenhum. Será que as mulheres iam querer que tirasse os homens do mundo para ver se fica melhor? De jeito nenhum. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. O termo que é usado no original é macho e fêmea os criou. Gente, foi assim que Deus projetou, foi assim que Deus realizou, é assim que é. O que passou disso não é ideia de Deus,
É ideia de outro lugar. Deus criou macho, Deus criou fêmea. O resto disso é desvio e não vai dar certo. Não tem como dar certo. Hoje, cada vez mais, nós somos expostos a verdadeiras aberrações de relacionamento afetivo entre homem e homem, mulher e mulher, entre homem que acha que é mulher e mulher que acha que é homem. E aí os dois se juntam e aí o homem, a mulher que é vestida de homem engravida e do... É difícil de entender, né? Eu não consigo, às vezes, me dá uma loucura, não consigo nem explicar. Está acontecendo cada vez mais, mas isso é desvio. Deus criou homem e mulher e fez deles a humanidade. Foi isso, nada além disso. E quando a gente olha para essa característica do ser humano, é diferente dos animais. Está certo que os animais têm sentimentos. Tem ou não tem, pessoal? Quem tem animalzinho dentro de casa aí já percebeu que o bichinho tem sentimento? Já viram ele alegre? Já viram ele triste? Já viram ele bravo? Já viram ele aprontando? Ele faz cara de que vai aprontar, não é? Eles têm sentimentos, eles têm carinhos, eles têm sentimentos entre si, têm emoções entre si, também em relação ao ser humano. Quem já teve cachorro sabe como é que é a fidelidade do bicho, a alegria do bicho em relação ao seu dono. Mas tem uma coisa que eles não têm consciência, e eles também não têm responsabilidade. A minha cachorra teme entrar lá em casa, mas quando entra, não termina bem para ela. Porque eu fico muito bravo. Cachorro para mim é daquele jeito antigo, é da porta para fora, tá? Eu sei que tem outros que têm cachorro dentro de casa, mas esse é o meu jeito. Mas ela entra e vai revirar os lixos da casa, espalha tudo. Aí eu ralho com ela, chamo a atenção dela, mas quando ela percebe outra oportunidade, o que ela faz? A mesma coisa, porque ela não tem responsabilidade, ela não pensa no depois, ela só pensa no momento. É assim que acontece com os animais. Outro exemplo, nós sabemos que alguns animais, eles formam um casal para a vida inteira. As maritacas, as araras, é o mesmo casal a vida inteira, juntou, não separa mais. Os pinguins. Mas será que eles formam um casal como nós formamos um casal? Ou é um exercício de instinto? De preservação da espécie? Nós, quando formamos um casal, formamos por iniciativa própria, por autodeliberação, assumindo um compromisso, porque nós sim somos seres conscientes e responsáveis. Então, da mesma forma que Deus é amor, nós seres humanos somos amantes, e aprendemos a amar, porque herdamos isso da pessoa de Deus, e nós temos essa habilidade, essa característica, a imagem e semelhança de Deus. Outra característica que nós vimos naquele texto, criatividade. Deus criou, e Ele nos deu a capacidade de criar também. Ainda que nós possamos nos surpreender com a engenhosidade de alguns animais, eles não chegam nem perto da gente. Alguns macacos, por exemplo, conseguem usar uma pedra para quebrar um coco. Mas o ser humano vai muito além disso. O ser humano, se o coco for muito duro, ele estoura com a dinamite. O macaco nunca vai construir uma dinamite. Ou vai, gente? Ainda que alguns corvos consigam até fazer um gancho para abrir uma armadilha e pegar um negócio lá dentro, é o máximo que eles chegam. Ainda que as baleias consigam se comunicar com alguns sons, elas não criam um alfabeto. Elas não traduzem para outro idioma, não tem como. Ainda que haja inteligência e a criatividade no mundo animal, não se compara com a inteligência do ser humano. Eu lembro de um vídeo do Suassuna, falando contra essa teoria de que o homem veio do macaco. Ele provou que era mentira usando um pregador de roupa. Ele falou, gente, o macaco é inteligente. Mas olha aqui, nunca, nem 1 milhão de anos, um macaco vai conseguir fazer um pregador de roupa. São 2 pedacinhos de madeira, preso com um arame, enrolado de um jeito engenhoso. Ele pode até aprender a usar o pregador de roupa, mas ele nunca vai fazer um pregador de roupa. Concorda comigo? Sim ou não, pessoal? Vocês estão aqui ainda? O ser humano é ou não é criativo? Vamos deixar o texto bíblico rapidinho de lado. Em 1983 foi criado o primeiro celular, Motorola Dynatac 8000X. Está vendo? Está lá no canto. Não teve no Brasil. Não teve. 33 centímetros de comprimento, 4,5 centímetros de largura, 8,9 centímetros de espessura. 794 gramas. A ligação tinha que ser de 5 minutos, senão já doía o braço.
30 minutos de memória, bateria com duração de apenas 1 hora em tempo de conservação e 8 horas em modo de espera. Em 1990, chegou ao Brasil o primeiro celular, Motorola PT 550, está no meio. Custava, traduzindo para hoje, R$ 15.000. Primeiro celular no Brasil. Alguém do Rio de Janeiro comprou. Já era menor. 348 gramas, 22 centímetros de comprimento, bateria mais durável com 15 horas em stand-by. Em 1992, lembra, o primeiro celular em 1983. Menos de uma década depois, 1982, o primeiro celular capaz de mandar SMS, mensagem de texto. A primeira mensagem que foi trocada entre celular foi Feliz Natal, para você que gosta de curiosidades. Em 1994, o IBM Simon, esse preto aí, foi o primeiro celular com touchscreen. Você achou que era o iPhone? Não. 1994, o primeiro com touchscreen. Em 96, a gente lembra desse aí dos filmes, né? Agora que a gente conhece a idade das pessoas. O do meio, o Motorola StarTAC, primeiro celular flip, aqueles modelinhos que dobram no meio. Está voltando essa moda aí agora. Em 1996 foi criado o Nokia 9000 Communicator, o primeiro smartphone. Com ele era possível acessar a internet. Quando, pessoal? 1996. Quando que foi o primeiro mesmo? 83. Obrigado. Vamos continuar. Agora eu cheguei na minha idade, né? Aí a gente tem, do lado de cá, os celulares em barra, 1998, Nokia 6160 e abaixo Nokia 5110. O 6160 foi o primeiro celular que tinha aquele famoso jogo da cobrinha. Quem jogou? Tá vendo que a gente conhece pela idade? Tinha o jogo no celular, primeira vez. O jogo da cobrinha. O 5110 foi para ser vendido em massa, ele tinha várias cores, então até os jovens queriam ter. A partir de 2000, houve uma evolução dos smartphones, como por exemplo o T36 da Ericsson, o primeiro telefone com Bluetooth. Tem gente que nem sabe o que é, mas já faz tempo que tem, hein? E aí, um celular, eu nem sabia, cara, que a Sharp produziu o celular, mas o primeiro celular com câmera para tirar foto, aquele ali, ó, 2001. Adiante. Quem sabe o que é esse preto aqui? Vocês não tiveram isso? Hã? Aquilo ali é um BlackBerry. Você já deve ouvir desse nome. O BlackBerry foi o primeiro capaz de enviar e-mails, acessar a agenda, organizar os dados de forma mais eficiente. E aí, ele era um sonho de consumo, todo mundo queria ter. Em 2007 veio uma evolução dos smartphones com a chegada do iPhone, criado lá pela Apple. E não demorou muito, em 2011, o primeiro celular com 2 chips. Em 2013, houve a chegada do 4G, quarta geração de telefonia móvel. E agora para 2022, o que nós estamos esperando? 5G. Uau! A briga entre a Samsung e a Apple, e nós que somos mais pobrezinhos, comprando Xiaomi, né? Como é que é o nome do negócio? Xiaomi. Beleza. Você tem noção o avanço disso em poucos anos? Eu comprei o meu primeiro celular quando eu estava namorando com aquela pessoa ali. Era um Sony Ericsson, né? Se era um Sony, meu era um Ericsson. Tela amarelinha e tinha um jogo da cobrinha assim. Olha hoje, eu deixei o meu ali atrás. Carrego tudo dentro dele. Será que o ser humano é criativo? Será que o ser humano consegue ir vencendo os desafios e criando coisas novas? Sim, muito. Uma outra característica que nós herdamos de Deus é a capacidade de dominar, de governar. O ser humano recebeu o mandato de Deus para criar cultura, para encher a terra. Pensa comigo, todos os continentes, do Polo Sul ao Polo Norte, do Oriente ao Ocidente, o ser humano ocupou.
Todos os ambientes, tem gente vivendo no deserto, tem gente vivendo no pântano, tem gente que vive nas florestas, tem gente que vive nos campos, tem gente que vive lá na praia, na linha do mar, mas tem gente que vive no alto das montanhas também. O ser humano encheu a terra. Todos os continentes nós temos representantes humanos, aprenderam a viver lá. Aqui na nossa igreja a gente tem representantes do sul, a gente tem representantes do nordeste, e eles se adaptaram muito bem ao clima de Campinas, apesar de ser diferente. Me lembro que quando eu mudei para cá, no primeiro ano, eu tinha reações alérgicas horríveis, horríveis, que eu não sabia o que fazer de tanto que eu coçava. Era a água de Campinas. Felizmente, me adaptei a ela. Não tem mais esse tipo de problema. O ser humano encheu a terra e se adaptou nos mais variados ambientes. Deus também falou para explorar a terra, e Ele explorou. O ser humano descobriu maneiras de buscar ouro no meio dos rios, fazer buracos para achar esmeraldas debaixo da terra. Também conseguiu explorar as riquezas do fundo do mar. Nós vimos há pouco tempo atrás um submarino filmando a carcaça do Titanic, lá no fundo do mar. E há equipamentos chegando cada vez mais fundo para explorar o abismo, as profundezas onde tudo é escuro. Além dos mares e oceanos, a gente avançou há muito tempo atrás. Cruzamos o Atlântico, colonizamos as Américas. Não há limite. Os mares não serviram para ser limite para a humanidade. Ele criou o barco, a vela, e atravessou, depois o barco a vapor, e depois toda essa tecnologia que nós já conhecemos. Até o céu nós ousamos ir, e já faz tempo. O ser humano subiu tão alto que pisou na lua. E já estão vendendo passagens para Marte. Que é isso, gente? Vocês têm noção do que é isso? A criatividade e a capacidade de ir expandindo o seu domínio, expandindo o seu alcance, isso é no mínimo impressionante. Que outro animal consegue fazer isso? O ser humano conseguiu subjugar a terra, ele aprendeu a cuidar das plantas para elas produzirem mais, com mais qualidade. Ele aprendeu a cuidar do gado, primeiro o gado miúdo, depois o gado graúdo, até elefante o ser humano se mete a cuidar. Eu já vi vídeo de gente brincando com um leão, com um tigre, como se fosse um gatinho. Domina todos os animais, até as baratas, tem alguns que não tem medo, domina também. Até os grandes animais do mar, vocês viram junto comigo, mulher nadando com baleia, ensinando ela a virar piruleta. Não é? Ok. O que significa então ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que nós refletimos o próprio Deus como um espelho, e nós temos essas características que outros seres não têm. Eu vou falar que nem palestrante motivacional. Tem um que eu gosto de ouvir que se chama fugiu o nome do cara agora, Les Brown. Les Brown, ele fala bem assim: there is greatness in you. Gostou do inglês? Acabou? Bom. There is greatness in you. E ele tem uma voz grossa, negão, que significa, quem é que sabe? Acabou? Pegou? Não. Significa que tem grandeza em você. Eu posso falar isso sem estar mentindo. Gente, vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus, então sim, há grandeza em você. Existe uma centelha divina colocada dentro de você. Você foi feito relacional. O relacionamento interpessoal é tanto uma necessidade sua, como um desejo. Você quer se relacionar, você quer ter boas amizades, você quer amar, ser amado. Além disso, você foi capacitado para resolver problemas, superar dificuldades de toda ordem. Todo ser humano tem isso, você também tem. Você se relaciona, mas você também encara os desafios, e como outros seres humanos, você encontra soluções, encontra saídas, encontra respostas. Você foi especialmente desenhado para somar conhecimento e experiência a todo conhecimento e experiência que já existe. Por que nós temos um smartphone?
Porque o conhecimento das gerações passadas é guardado e depois nós construímos em cima. É por isso que eu não gosto muito de um espírito de coitadismo que às vezes nós assumimos por aí. Por exemplo, só um especialista pode entender aquele assunto. Você não é especialista, não é o teu lugar de fala. Gente, pelo amor de Deus, nós diz que acredita na evolução, mas tá voltando a agir como um macaco então, porque como assim? Se um ser humano desenvolveu o conhecimento, o outro ser humano pode desenvolver também, certo? Se um ser humano conseguiu, eita, povo desanimado. O outro consegue também, porque a mesma criatividade, a mesma capacidade eles têm e ainda tem a vantagem. Quem nasceu por último tem a vantagem da experiência e do conhecimento de quem viveu antes, está guardado nos nossos compêndios, nos nossos livros, na internet. A gente aprende com o que os outros já aprenderam. Imagina se a cada geração a gente tivesse que inventar de novo o vaso sanitário. Alguns de vocês aqui, faz de conta que não é com você, já usaram uma casinha que ficara fora da casa, sabe? Era feita de cimento, um buraco no chão. Lugar horrível de se usar, meu Deus do céu. Você entrava ali, você não tinha feito nada, mas já estava fedendo. E as moscas. Eu me lembro, eu era criança. Foi a última vez que eu usei aquele negócio na minha infância, lá no norte de Minas Gerais. Visitando uns parentes. Falei, gente, que coisa nojenta isso aqui. Mas está apertado de usar. Ficou para trás. Quem é que usa isso ainda? Aqui no Brasil é difícil. Todo mundo tem aí o seu vasinho, que tenta deixar limpinho, cheirosinho. Ainda passa lá o arpique lá, né? Para matar os negócios. Da onde que a gente tirou isso? Conhecimento passado, de geração em geração, e nós vamos criando, além, somando. Você tem isso. Eu vou repetir. A grandeza em você. Segunda coisa, você é relacional. Você foi desenhado para se relacionar com outras pessoas, por mais que seja difícil. Você necessita e você deseja. Você é capacitado para resolver problemas e superar dificuldades de toda ordem. Você foi especialmente desenhado para somar conhecimento, para colocar experiência em cima de experiência e ir avançando. Você consegue expandir os limites do seu conhecimento, habilidade e influência. Se você estudar, você aprende. Se você pesquisar, você descobre. Se você quiser mesmo, você vai indo. Qual que é o limite para o ser humano? Até hoje ninguém descobriu. Ele continua se desenvolvendo. Isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Tá bonito, né? Que legal, que sermão para frente. Porém, nós estamos falando aqui como Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, mas o que acontece em Gênesis capítulo 3? Esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, simplesmente rompeu a relação com o Criador. E estragou a sua habilidade, estragou o seu caráter, estragou a sua inteligência. Por conta disso, as coisas não são tão simples como deveriam ser. A queda trouxe terríveis consequências. Nós continuamos a ser pessoas que se relacionam. Nós temos ainda a característica da pessoalidade, mas ela foi corrompida. E nós nos perdemos. E ficou difícil se relacionar, ficou difícil manter um casamento, ficou difícil criar um filho, ficou difícil manter amizades, ficou difícil lidar com o inimigo. Nós ainda temos criatividade, mas depois da queda, a criatividade começou a ser usada para o mal, e não só para o bem. Tem gente que passa o dia imaginando uma maneira de fazer o mal, uma maneira de estar bem, uma maneira de roubar, uma maneira de ferir, uma maneira de machucar. E a criatividade, que antes era coisa boa, agora começou a ser usada para algo ruim. O ser humano ainda tem essa gana para dominar, para governar, para expandir os seus limites, mas infelizmente isso também foi manchado depois da queda e começou a haver a sede de poder, de domínio. Tem muita gente que pensa, olha, a pessoa não pode receber um cargo importante que o poder, como é que vocês falam? Sobe para a cabeça. Não. O problema já estava lá. A oportunidade só mostrou.
O defeito está desde o momento que Adão e Eva romperam com Deus para tentar viver uma vida longe dele, e a desordem se instaurou. E eu vou mostrar para vocês como é que isso ficou. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, olha. Eu vou colocar um gráfico para você. Imagine que aqui na parte de baixo dessa seta, a pessoa tem a mínima consciência da ação de Deus e a mínima consciência da ação humana. E tem muito ser humano que é assim, que acredita que Deus não existe, que é vã toda esperança em um Deus, ela é uma criação, é uma ideia, mas ele não existe, não faz nada. Por isso, uma pessoa que pensa assim, não tem valores fixos, já que não há ninguém no mundo superior para onde ele deva subir. Isso é chamado de niilismo. É a pessoa que não tem fé num Deus, mas também não tem fé na ação humana. Nada que o ser humano faça exerce influência sobre a realidade e a existência. Nada faz sentido, nenhum projeto, nenhum sonho, tudo é inútil. Já viu gente assim? Isso acontece por causa dessa desconexão. Perdeu a consciência da ação de Deus e perdeu a consciência da própria ação humana e acredita que nada vale a pena. William Shakespeare escreveu o seguinte: apaga-te, apaga-te, chama breve. A vida é apenas uma sombra ambulante. É uma história contada por idiotas, cheia de fúria e barulho, que nada significa. Deus do céu, né? Dá uma coisa ruim. William Shakespeare, poeta, escreveu a visão dele, niilista, sem razão de ser. Não há Deus, não há propósito, não há por que se esforçar, não há por que perseguir sonhos, porque a gente não muda a realidade de qualquer maneira. Quer ver? Se alguém ficar pensando dessa forma, ele abandona a pessoalidade, abandona a criatividade e abandona também o domínio que Deus deu para ele. Mas existe uma outra perversão dessa consciência. Tem gente que tem sim uma alta consciência da ação de Deus. Acredita que há um destino fixo, determinado por Deus e inescapável, que não é controlado ou influenciado pela vontade humana. Tem alguns cristãos, alguns ultra-calvinistas, e ao dizer que Deus é soberano, entende que o que tiver de ser, será, e eu não tenho que fazer nada. Alguns erroneamente pensam, se Deus já predestinou os seus para a salvação, então eu não preciso evangelizar, porque Ele já escolheu, eu fazendo ou não fazendo, tudo vai acontecer. Um outro exemplo fora da religião cristã, os vikings, para quem está assistindo série na Netflix e outros lá, quando eles vão para a guerra, eles vão já largados. Se tiver que morrer, vai morrer. Ele nem esquenta a cabeça, porque o Deus sabe a hora que ele vai morrer, então ele nem se cuida. Vai com o peito aberto, se a flechada vier eu recebo. Já viram o filme? Assim, é o doido que acredita nesse fatalismo. Não há nada que a gente possa fazer, porque Deus controla todas as coisas, ponto, acabou. E essa pessoa abandona a responsabilidade pessoal, abandona o planejamento, abandona a ação. Uma outra distorção, chamada de humanismo. O próprio ser humano é a medida de tudo. Não há nada acima dele e sozinho ele é capaz de qualquer coisa através das suas próprias capacidades, especialmente a razão. Qual que é o mais comum hoje? Desses três. Qual é? O humanismo. Você pode, você consegue. Trocou o teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo, o homem no centro. O ser humano é o centro e não Deus. A criatura é o centro e não mais o Criador. O mundo hoje é assim. As pessoas vivem assim. Afirma o ser humano, rejeita a teologia, rejeita o mundo invisível como se ele não existisse. E acha que cabe ao homem, cabe à mulher, a sua própria evolução. Isso aqui é o berço do globalismo.
Vocês ouvem esses termos no jornal e às vezes não sabem o que se trata. Tem gente que acredita que nós vamos construir um mundo perfeito, acabando com as diferenças. Nós vamos criar uma aldeia global, mas não é com todo mundo igual. Ela vai ser multicolorida, com muitas etnias, com muitas línguas e costumes e crenças, inclusive o ateísmo e também todo tipo de religiosidade. E nós vamos criar um mundo onde não vai ter governo de ninguém, mas nós vamos decidir o que vai ser bom para todo mundo e vai ser maravilhoso. Vamos fazer. Globalismo, vem daqui. Humanismo, crença na capacidade do ser humano de resolver todos os seus problemas. Um bom expoente dessa ideia é Mário Rodrigues Luiz Cobos, que diz: nada acima do ser humano e nenhum humano abaixo do outro. Nada acima do ser humano e nenhum humano abaixo do outro. O que vocês acham? É possível? O ser humano consegue fazer esse problema? Resolver esse problema dessa forma? Não. Não, porque quando o ser humano coloca muita fé na sua capacidade de realização, ele abandona o Criador. Ele tenta resolver os problemas humanos a partir do próprio homem, independente de Deus. Indica soluções equivocadas a partir de um diagnóstico também errado. É o que vocês mais veem na TV. O que nós precisamos no nosso país é do quê? Você vai começar a ouvir isso agora nos discursos de política. O que é que está faltando? A gente já sabe de cor. Educação, saúde, segurança. Vai começar tudo de novo. Nós precisamos de saúde, educação e segurança. Mas desde quando? Por que não dá isso para todo mundo então? Porque não é simples assim. Nós não temos saúde, nós não temos educação e nós não temos segurança, porque existe um outro problema do ser humano chamado pecado. E isso o ser humano não consegue resolver. Vocês estão me acompanhando, pessoal? Isso o ser humano não resolve. O pecado é um problema que perverteu e corrompeu a gente por completo. Nossos desejos, nossos pensamentos, nossas ações, tudo foi corrompido, manchado, distorcido, de maneira que até as ideias boas que a gente tem são ideias incompletas. Por mais que se converse, por mais que se planeje, sempre vai ter o problema do pecado. O mundo não pode ser salvo por conta disso. Então é inútil nutrir uma esperança vã na redenção e salvação do mundo, especialmente pelo poder humano. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu estou falando isso, mas eu preciso traduzir isso para vocês, porque agora vai começar a guerra. E alguns de fato acreditam que a única esperança para o nosso país é o governante A ou B, né? Porque os terceiros já estão subindo também para o meio do caminho. Eu já vi uma frase: é Jair ou já era? Verdade ou mentira? Deixa eu falar a verdade para vocês, já era. Com Jair ou sem Jair. O outro diz: eu vou voltar e vou arrumar o que esse bagunçou. E a bagunça que você fez, cara? Você vai arrumar também ou vai bagunçar mais? Que agora você vai avançar mais ainda na bagunça que você já fez antes. Estou falando do Lula agora. Já falei do Jair, agora do Lula. Como é que vai fazer isso aí? Bati nos dois, ninguém fica com raiva de mim. Beleza, pessoal? Vamos começar a falar de política aqui para preparar o coração de vocês, porque senão já era mais rápido ainda do que a gente imagina. Vai virar um forfé esse negócio daqui a pouco. Então, por favor, não coloque sua esperança em nenhum ser humano, em nenhuma ideologia humana, em nenhuma política. Não coloque a sua esperança nem sequer na democracia, por mais que seja um sistema eficiente. Não está nisso a nossa esperança. Eu vou ser mais claro para você. O mundo não pode ser salvo. O pecado do homem e da mulher condenou o mundo para sempre. O reino dos homens, o reino que Deus deu para os homens, caminha para o seu fim. É triste falar, mas é a verdade.
Meu papel é ser claro, o de vocês, crer ou não crer. Então, vou falar de novo. O reino dos homens, o reino que Deus deu para o ser humano, caminha para o seu fim. Felizmente, um novo reino está nascendo. E Deus resolveu redimir o ser humano para fazer parte de um novo reino que não terá fim. Novos céus, nova terra, aonde não haverá mais injustiça, nem pecado, nem dor, nem caos, nem desordem, mas um reino novo. Vamos lembrar o que aconteceu quando Jesus encontrou Nicodemos na calada da noite. João capítulo 3, versículos 5 e 6, Jesus respondeu a Nicodemos: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Algumas Bíblias dizem: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Meus queridos, nosso mundo está só esperando o dia do acerto de contas. As coisas não vão melhorar, ainda que melhorem momentaneamente, ele está condenado. E não sou eu que digo, o próprio Jesus diz isso. Jesus, que o mundo diz reconhecer como um cara do bem, um cara do amor, foi o que mais falou a verdade, falando a realidade. E o que ele diz nesse mesmo capítulo 3: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Versículo 19 ainda mais evidente, e a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Jesus Cristo veio ser o único caminho para nos levar para o reino que vai se estabelecer. É através da fé nele, é através do que ele fez, não do que nós fazemos. É crendo que ele é o Filho de Deus, e isso não é algo que nós podemos produzir, isso é produzido pelo Espírito Santo no nosso coração. A fé é um dom de Deus que ele planta dentro da gente. Então, quando a gente crê nele, ele diz que nós nascemos de novo. Nascemos para uma realidade espiritual nova. Morremos para essa realidade, nascemos para outra que não mais vai ter fim. Deixamos o reino das trevas para habitar no reino da luz. E aí sim as coisas são restauradas. E nós podemos finalmente viver um segundo princípio para ordenar as coisas, ou reordenar as coisas. A gente vai chamar de cocriação. Perceba aí por esse quadro que lá em cima a pessoa tem alta consciência da ação de Deus, mas também tem uma alta consciência da ação humana. Ele entende que Deus é soberano, mas ele entende também que ele é responsável. Ele diz: Deus vai salvar quem ele tem que salvar, mas ele vai salvar através da minha pregação. Deus vai curar quem ele quer curar, mas o instrumento que ele usou para fazer isso sou eu. E eu vou lá orar em nome de Jesus e ele vai efetuar a cura. Olha aí que coisa doida! Um ser humano que se engaja, que abraça o projeto original de Deus, assim como Cristo. Ele recebeu de Deus o mandato de morrer na cruz, mas ele disse: ninguém toma a minha vida de mim, eu a dou espontaneamente. Jesus abraçou o chamado de Deus e por isso ele criou uma realidade nova. Nós somos chamados também para criar realidades novas a partir do reino de Deus, a partir da ação de Deus através do Espírito Santo. Isso aqui, gente, é um paradoxo. Sabe o que é um paradoxo? É aquela aparente contradição. Tem gente que pensa assim: se o ser humano é livre, se o ser humano decide, então Deus não decide. Se Deus decide e faz tudo o que ele quer, então o ser humano não decide. Isso é um falso paradoxo. Deus é soberano, ele controla todas as coisas, mas ele nos chama também a exercer responsabilidade.
a fazer as coisas que nós devemos fazer, a tomar as decisões certas, e nós somos responsáveis pelas certas e pelas erradas. O ser humano é responsável pelo seu comportamento. Por isso eu quero convidar você a deixar de lado todas as filosofias e mergulhar na revelação do Criador, trabalhar em Deus pela restauração de todas as coisas. Jesus Cristo diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Olha só o que está escrito em Efésios 2, versículo 10. Pois somos, vocês... Vamos lá mais uma vez, gente? Esse aqui é gostoso de falar, vamos lá? Pois somos obra-prima de Deus. No dia em que nasceu? Não, no dia que nasceu a primeira vez é uma obra-prima mais bagunçada, né? Pervertida pelo pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz Davi. Manchada. Mas no dia que você nasceu de novo, através do Espírito Santo, você é uma obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele, de antemão, planejou para nós. 2022 está começando, e Deus está convidando os seus filhos para participar da obra que Ele já planejou antes. Você, eu, com nossas limitações, por causa da fé em Cristo, somos capacitados a exercer um papel nessa realidade e na vindoura. Criar coisa nova. A grandeza em você. Mas não só porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A grandeza em você, porque você nasceu da água e do Espírito. A grandeza em você, porque o Espírito Santo habita dentro de você e tem te dado novos desejos e sonhos. E tem te levado a honrar e agradar o Deus vivo e ser instrumento dEle. O mesmo poder que habitou em Jesus Cristo, habita em você. E há uma outra boa notícia: você pode aumentar ainda mais esse poder. À medida que você se encher do Espírito, se embriagar do Espírito, mais desse poder do reino de Deus vai ter na tua vida, para você realizar as obras. Deixa eu fazer uma pergunta, pensa consigo aí. Quais são as obras que Deus reservou para você e preparou de antemão? Você sabe? Você está realizando elas? Quais são? Usa a sua imaginação mais alta. O que você acha que é? Pensou alto? Talvez seja isso. Talvez seja. Mas eu posso te dizer uma outra verdade. É muito mais que isso. Porque nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sobrepuja. Vou dar alguns exemplos. Um rapazinho estava lá pescando peixe. Jesus Cristo pediu o barco dele emprestado, pregou, devolveu o barco e falou: antes de eu devolver, vamos pescar? E o cara falou: cara, sou pescador desde a minha infância, hoje o mar não está para peixe. Mas já que você está pedindo, e porque é você que está pedindo, vamos lá. E jogou a rede. O que aconteceu, pessoal? Vocês lembram? Se encheu de peixes. O cara ficou desesperado. Sai do meu barco, por favor. Não sou digno da tua pessoa do meu barco. Eu sou pecador. Jesus disse para ele: siga-me, e eu vou fazer de você pescador de homem. Quando você ouviu falar de pescador de peixe virar pescador de gente? Na economia do reino isso é possível. Quando você ouviu falar de gente tímida, sem instrumento poderoso para a salvação? No reino de Deus isso é possível, porque nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Você foi capacitado para isso. E apesar do pecado ter estragado a sua vida, em Cristo Jesus, o pecado perde o poder. O passado já não mais tem poder. Completa para mim. Pois nele
posso amar. Nós cantamos isso porque essa é a verdade. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E eu vou dizer algumas palavras para você. E eu quero que você tome como um recado de Deus para você. Deus te escolheu para restaurar as coisas. Ele fez de você parte da sua nova criação. Te deu uma missão que os anjos invejam. Mas cabe a você realizar. Ele te deu fé. Ele te deu uma nova vida. Ele te deu um novo propósito. E apesar dos pesares, apesar das dificuldades, não perca a esperança naquele que venceu a morte, porque a promessa dele é que ele vai estar contigo em todos os momentos. Ele prometeu que iria enviar o Espírito Santo, que daria poder. O Espírito Santo já foi enviado. De maneira que você tem, sim, já tudo o que você precisa para realizar as obras de Deus. Encha-se de coragem, meu irmão e minha irmã. Não se submeta ao caos e à desordem, porque Deus resolveu resgatar o perdido através da sua vida. Não se envergonhe de dar o teu testemunho. Não se envergonhe de falar do Jesus que te amou e o qual você ama. Porque na hora que você menos espera, esse testemunho vai ser usado para conversão, transformação e salvação daquele que está perdido. Não se acanhe de estender a tua mão sobre o enfermo e orar pela cura no nome de Jesus, porque o próprio Jesus disse que esses sinais iriam acompanhar aqueles que creem em meu nome. Eles vão curar os enfermos, em meu nome eles vão expulsar os demônios, eles vão pregar o evangelho em toda a terra antes que eu venha. Você mesmo foi escolhido para isso. E 2022 é um momento para você abraçar com paixão os planos de Deus através de você, para reconstruir um novo céu, uma nova terra e um novo mundo onde habita a justiça.